Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 15 de junho, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Germana Cousin, Virgem. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. A comemoração de Santo Amós, profeta, que era pastor de gado e cultivador de sicômoros quando o Senhor o enviou aos filhos de Israel, para proclamar a sua justiça e santidade divinas contra as prevaricações do seu povo. Em Doróstoro, na Mésia, hoje Silistra, na Bulgária, Santo Exíquio, que era soldado quando foi preso juntamente com São Júlio, e depois dele, sob o domínio do governador Máximo, recebeu a coroa do martírio. Morte no ano 302. Na Lucânia, hoje na Basilicata, região da Itália, São Vito, mártir. Data da morte incerta. Em Arvena, na Aquitânia, hoje Clermont-Ferrand, na França, Santo Abraão, monge, que, oriundo do litoral do rio Eufrates, se pôs a caminho do Egito para visitar os eremitas, mas, preso pelos pagãos, permaneceu 5 anos no cárcere. Depois, partindo para a Gália, estabeleceu-se na região do Alverne e recolheu-se no mosteiro de São Círico, onde morreu com avançada idade, morte no ano 480. Em Crespin, no Hainaut, hoje na França, São Landelino, abade, que, convertido pelo bispo Santo Alterto do banditismo à prática da virtude, fundou o mosteiro de Lobes, dirigindo-se depois para Crespin, de onde partiu deste mundo. Morte no ano 686. Em Sais, na Neústria, também na atual França, São Lotário, bispo, que, renunciando ao ministério episcopal, segundo a tradição quis morrer na solidão. Morte no ano 756. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, Santa Benilde, mártir, que, de idade já avançada, morreu durante a perseguição dos mouros. Morte no ano 853. Em Montjous, no território de Valais, São Bernardo de Menton, presbítero, que foi cônego e arcediago de Aosta, mas durante muitos anos habitou nos cimos dos Alpes, onde construiu um memorável cenóbio e edificou também hospedarias para os peregrinos em 2 montes que ainda hoje são conhecidos pelo seu nome.
Morte no ano 1081. Em Ratzeburg, no Holstein, atual estado da Alemanha, Santo Esfrido, bispo, que, vivendo segundo a observância dos cônegos premonstratenses, se dedicou à evangelização dos vendos. Morte no ano 1204. Em Londres, na Inglaterra, o beato Tomás Scriven, mártir, monge da cartucha desta cidade, que, no reinado de Henrique VIII, permaneceu na fé da Igreja e, por isso, consumido pela fome no cárcere, recebeu a coroa do martírio. Morte no ano 1537. Em York, também na Inglaterra, os beatos mártires Pedro Snow, presbítero, e Rodolfo Grimston, que, no reinado de Isabel I, foram condenados à morte, o primeiro porque era sacerdote, o outro porque tentou livrá-lo da captura, ambos sofreram o suplício do patíbulo. Morte no ano 1598. Em Bérgamo, na Itália, São Luís Maria Palazzolo, presbítero, que fundou a Congregação das Irmãs Pobrezinhas e dos Irmãos da Sagrada Família. Morte no ano 1886. Em Qianchenggu, perto da cidade de Liuchuitao, no Hebei, província da China, Santa Bárbara Cuilianzi, mártir, que, depois de ter sido assassinado seu filho, ao fugir de noite para salvar a vida, foi presa pelos inimigos dos cristãos e crudelissimamente torturada até a morte. Morte no ano 1900. Em São Luís, cidade do estado de Santa Catarina, no Brasil, a beata Albertina Berkenbrock, virgem e mártir que aos 12 anos foi assassinada por defender heroicamente a sua castidade. Morte no ano 1931. Em Monping, na Birmânia, no atual Mianmar, o beato Clemente Vismara, presbítero missionário. Morte no ano 1988. Vida de Santa Germana Cousin, virgem. Germana Cousin, falecida em 1601, deixou o mundo bastante jovem, em 22 anos. Foi, desde que perdeu a mãe, que não chegou a conhecer, perene sofredora. Filha de um pobre lavrador de Pibrac, aldeia que se situava perto de Tolosa, nasceu em 1579, quando das tristes guerras de religião. Magra, malnutrida, escrofulosa, tinha umas das mãos, a direita, deformada. O pai não a amava. Nunca lhe deu sequer um carinho. E, quando se casou pela segunda vez, jamais se apoquentou com a perseguição que a madrasta sistematicamente moveu à filha. Assim, na casa paterna, Germana nunca encontrou aquele repouso e aquela paz que todos encontramos, porto seguro que nos põe ao abrigo das piores tempestades. Um dos seus biógrafos escreveu: a madrasta, sempre irritada, repreendia-a constantemente, e deu-lhe, como quarto, o estábulo, como cama, duros sarmentos. Pouco satisfeita com tanta dureza, aquela mulher, por um capricho do mau humor, proibia ainda a pobre Germana de se abeirar das outras crianças da família, irmãos e irmãs que ela amava com grande ternura, procurando todas as ocasiões para servi-los sem manifestar qualquer ciúme das preferências odiosas do qual eles eram objetos, e ela a vítima. Deus ensinou-lhe o amor ao sofrimento, por isso aceitava com alegria aquelas humilhações e estas injustiças. Calava-se e escondia-se, e, como se a cruz que carregava lhe parecesse assaz leve, juntava-lhe austeridades. Recusou, durante toda a vida, outra alimentação que não fora pão e água. Pastora, Germana era responsável pelos carneiros da família. E, conta-se, para ir à igreja, deixava-os aos cuidados de Deus. Nunca, nestas ausências, animal algum se extraviou ou se perdeu, nem lobo jamais fez qualquer incursão nos campos em que os animais jaziam placidamente a pastar. Conta-se também que, barrando-lhe o caminho da igreja havia um largo ribeirão, sem ponte, e no verão, passava o Germana facilmente pelo val, mas, no tempo das chuvas, quando então o curso crescia, tornando-se rumoroso e perigoso, a jovem, viram-no vários camponeses da região, atravessavam a pé enxuto, uma vez que as águas, como no Mar Vermelho, abriam-lhe um seguro caminho. Quando nos campos sem fim, Germana estava constantemente com Deus. Do terço, fazia-o a principal oração. E, quando os sinos da igreja, ao longe, no crepúsculo, tocavam o ângelus, punha-se ela de joelhos, tivesse neve ou não,
e suplicava à Virgem com grande ardor que lhe desse forças para tudo vencer e assim agradar a Deus. Aos pequenos das redondezas, que às vezes vinham até ela, trazidos pelos folguedos sentavam-os em roda e, com doçura, ensinava-lhes o catecismo, terminando por lhes falar de Deus, do quão bom era Ele, quão poderosa a sua Virgem Mãe e quão doce o Mestre, o sublime Senhor Jesus nosso. Penalizada com os pobres que pelos campos passavam, resolveu recolher os restos da casa para mitigar-lhes a fome. Um dia, a madrasta suspeitou da enteada. Saía ela sempre com fatias de pão escondidas no avental? Deslindaria o caso. Havia de segui-la e, na hora azada, apanhá-la-ia de improviso. Empunhou, certa tarde, um porrete, e pôs-se a seguir a jovem. Em dado momento, tomou por um atalho, ligeira, e foi, numa curva, surpreendê-la. Ríspida, ordenou à enteada que soltasse as pontas do avental. Que levava ela ali tão apertadamente? Germana obedeceu, e uma chuva de flores jamais vistas, esquisitas e de grande frescor, caiu por terra, perfumando os ares. Era um milagre, uma vez que se estava no mais rijo inverno. Um dia, não a viram sair com o rebanho, como habitualmente fazia. O pai, então, tratou de ver o que acontecerá. No estábulo, onde dormia, não estava. Não costumava ela, às vezes, dormir no fundo do corredor, sobre o leito de sarmentos? Havia, pois, de lá estar. Perderá a hora, dormira mais do que devia. Com efeito, Germana lá estava e dormia o sono eterno. O povo, em massa, compareceu aos funerais da jovem Germana Cousin, porque sempre fora doce, caridosa, humilde, amiga, boa e paciente. Que dizer do ribeirão que separavam as águas para que pudesse atravessá-lo? Que dizer dos ensinamentos ministrados às crianças, nos campos? Que pensar das flores maravilhosas que, em pleno inverno, caíram-lhe do sujo avental, às vistas da madrasta sempre má e má? Sabiam todos que perdiam um tesouro. Pressentiam-no. Germana dói enterrada na igreja, diante do púlpito. 43 anos mais tarde, ou seja, em 1644, o coveiro, fazendo preparativos para enterrar uma parenta da santa, encontrou, quase à flor da terra, um corpo deveras conservado. Era o corpo de uma jovem que, ao ser tirado totalmente da cova, chamou a atenção por ter uma das mãos, a direita, deformada. Os mais velhos do lugar de Pibrac, num átimo, reconheceram naquele corpo a jovem Germana Cousin. Muitos milagres então foram operados por Deus, e a heroicidade das virtudes de Germana, a 20 de maio de 1850, foi proclamada em Roma. Beatificada a 7 de maio de 1854, foi canonizada a 29 de junho de 1867. Logo, por todo o globo, espalhou-se o culto da doce pastorazinha, e, em 1901, em Pibrac, foi lançada a primeira pedra de uma basílica em sua honra. Santa Germana Cousin, rogai por nós.